Olá, muito boa noite, sejam super bem-vindos ao nosso evento Jornada Financeira. Sou a Luciana, estou super feliz aí que foi entrando. Primeiro me dá um ok aí, eu vou acompanhando aqui o pessoal da equipe me dá um ok. Tá dando para escutar bem? Tá dando para ver? Tudo certo por aí? Tá? Tá ok? Então, joia, quem foi entrando aí, vai dando um oi aí pra gente, avisa se tá tudo certo aí na transmissão. E tô super feliz aqui hoje de fazer esse evento, de estar aí com vocês pais, de ver tantos pais e mães tão interessados aí no tema de educação financeira, que logo mais eu vou falar para vocês o quanto que é importante para mim. E hoje esse tema aqui, o nome do evento, né, não foi à toa que eu escolhi, que é o Jornada Financeira, para ajudar aí os pais aí de adolescentes, de que tem filhos aí nessa idade que precisam aprender a lidar com dinheiro, que é uma dúvida tão cruel aí na vida de nós pais. Eu como mãe passo pela mesma coisa e hoje minha ideia é de passar aí 4 passos para todos os pais e mães que tiraram essa hora. Eu sei que o tempo da gente é a coisa mais valiosa que existe. Então, muito obrigada pelo interesse, pela disponibilidade e esforço. Sei que não é fácil tirar uma hora para estar aí, então eu espero que realmente vale a pena, que eu consiga passar conteúdos que vocês usem aí na prática para a vida de vocês, que vocês apliquem aí com os filhos de vocês a partir de amanhã, tá? A ideia é ser super prático, passo a passo aqui para ajudar cada um de vocês, tá? Então, mais gente entrando aí. Boa noite, boa noite. Então, vou começar aqui falando por que eu resolvi fazer esse evento, né? Para quem que é esse evento? Esse evento é para todos os pais e mães que já entenderam que educação financeira é fundamental para a vida dos filhos, que estão preocupados de ensinar o filho o valor do dinheiro para que seu filho de fato entenda quanto custa as coisas e como fazer escolhas financeiras, e que querem preparar seus filhos e entendem que começar cedo é a melhor opção. E aí, eu vou passar aí para vocês, pais, como preparar o filho de vocês. Então, se você se enquadra nessa apresentação aqui, esse evento foi feito para vocês e vai, de fato, te ajudar. Então, me apresentando, eu sou a Luciana e eu fundei a Financial Experts, que é uma escola de educação financeira especializada em ensinar adolescentes e jovens esse conhecimento tão fundamental e um conhecimento para a vida. Eu sou a primeira escola, a Financial, a primeira escola de finanças com esse foco, com a especialização dedicada a esse público. E eu vou te explicar por que eu resolvi, por que eu acho tão importante esse tema e resolvi dedicar minha carreira e minha vida a essa empresa hoje que se dedica a ensinar educação financeira. Lá em 2019 eu resolvi fundar a Financial por um motivo muito específico. A gravidez do meu primeiro filho, né? E acho que várias pessoas aí como eu, mães do outro lado, vão entender que quando a gente vira mãe, mesmo que na barriga, várias coisas e pensamentos já mudam. Eu tinha trabalhado no mercado financeiro, tinha me formado em administração, mexido com isso, adorava o tema, sempre gostei e sempre percebi que vários amigos, várias pessoas no meu entorno estavam ali tomando péssimas decisões financeiras. Às vezes eram boas advogados, profissões bem sucedidas nas profissões, né? Médicos que ganhavam bem e ainda assim estavam péssimos na vida financeira. A amiga minha que falava assim, tô querendo investir esse dinheiro, onde que eu coloco? Não tinha a menor noção e às vezes recorria a mim porque eu trabalhava no mercado, tinha esse tipo de conhecimento. Então eu percebi o quanto que esse tema era para todo mundo, né? Esse tipo de tirar essas dúvidas, entender onde investir o seu dinheiro, como gastar, isso é para todo mundo. E quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, lá em 2019, eu resolvi mudar minha vida. Eu trabalhava na empresa familiar, numa construtora que meu pai tem de mais de 40 anos. Eu resolvi largar essa posição ali tranquila, às vezes de estabilidade mesmo, para poder fundar essa empresa. Todo mundo me chamou às vezes de doida, para que eu ia largar a empresa do meu pai, estava tudo muito bem, estava trabalhando lá, estava tudo certo, para poder empreender, ter essa ideia que ninguém nunca teve, uma escola de finanças para adolescentes, podia dar muito certo, podia dar muito errado. Não vou mentir, não é fácil, né? Empreender no Brasil é difícil, cada dia é um dia, mas graças a Deus eu fico super feliz, né? Hoje a Financial trouxe essa ideia de se dedicar mesmo a trazer educação financeira, porque para mim a grande dúvida era, meu filho, o que ele vai ser? Não sei se vai ser médico, advogado, não me importa, mas para mim era fundamental que ele tivesse conhecimento financeiro, porque eu sabia que isso ia fazer a maior diferença na vida dele.
E eu pesquisei e vi que nas escolas, em outros lugares, não tinha esse tipo de formação, né? E como mãe eu vejo o quanto é difícil a gente trazer esse tipo de conhecimento para eles, trazer o valor do dinheiro. Então, para mim, a Financial é uma realização de trazer uma escola com esse tema, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem aí algumas centenas de alunos que passaram por aqui e provaram que realmente esse tema muda vidas. Então, a Financial tem esse foco, né? Afinal, essa frase a gente adora falar aqui, que é finanças é para todos, mas não está para todos, né? É um conhecimento, como eu falei, assim, tá tão no dia a dia, tá na decisão de todos, rico, pobre, criança, adolescente, velho, e, no entanto, pouca parte da população tem esse conhecimento que faz tanta diferença. E a Financial, que fica aqui na sede, né, aqui em Nova Lima, do lado de Belo Horizonte, a gente tem esse foco mesmo de trazer essa metodologia prática, não tem foco de nenhuma certificação financeira, não tem foco de quem vai trabalhar no mercado financeiro, é levar conhecimento financeiro de forma prática e didática para a vida, afinal, tomamos decisões financeiras todos o dia inteiro, a vida inteira. Então, ter conhecimento vai fazer toda a diferença. Hoje eu vou mostrar um pouquinho disso. Então, nasceu a Financial com esse propósito, essa é a nossa missão, transformar a vida de jovens, hoje também adolescentes e mulheres, através do conhecimento financeiro prático e aplicável. E hoje a gente está aí, depois de 6 anos de existência, de fundação, a Financial hoje tem 3 modalidades de cursos. O primeiro deles, que era o nosso queridinho, era o principal foco, foi onde a Financial nasceu para ensinar, que era ali na primeira idade, 11, 12 anos, até 16 anos, que é o Financial Evolution. A gente já teve algumas centenas de alunos formados aí nesse nicho, e esse é o programa aí que a gente dedica, inclusive até hoje ele é o programa com mais alunos aqui dentro, que a gente realmente tem esse DNA. Mas acabaram surgindo outros programas desse. O segundo é o Financial Master, que aí já tem um público ali um pouco mais velho, 18 a 24 anos, eu falo que é o curso do irmão mais velho. O pai que procurava o curso para o filho mais novo e falava, poxa, mas meu outro filho acabou de entrar na faculdade, eu também quero que ele aprenda. A gente acabou abrindo o Financial Master. E depois veio Finanças para Elas, que hoje também é um programa que vem crescendo muito aqui dentro, e eu fico super feliz de ver quantas mulheres, né, chegam na vida adulta e falam, poxa, meu filho tem esse conhecimento, e eu cheguei na vida adulta e não tenho esse conhecimento, e a gente trouxe Finanças para Elas com a mesma linguagem simples e didática também para as mulheres. É um programa que eu acho que de percentual de crescimento é o que a gente mais vê crescimento aqui nos últimos anos. E aqui dentro hoje também tem um programa muito relevante que a gente faz junto com o Banco Itaú, em que a gente é o parceiro oficial deles quando a gente está falando de educar os adolescentes. Então eles têm programas, a gente tem hoje 2 tipos de programa lá dentro, que é um programa Pais e Filhos, dentro do Academy deles, e um outro que a gente faz com os adolescentes, que são programas de jornadas de férias. E eu coloco essa parceria aqui do Itaú como um fato relevante na nossa história, não só pela representatividade do banco, mas como a gente faz a parceria nacional, quer dizer, a gente contrata com a Faria Lima. Quando a gente foi contratado pelo banco para poder levar esse conhecimento para o Brasil, eu tive certeza que não tinha nenhuma outra escola fazendo o que a gente estava fazendo, né? Que eles tiveram que vir aqui no interior de Nova Lima buscar essa solução. E hoje, né, esse sonho lá do início que veio com a ideia de transformar as vidas com a educação financeira, eu acredito veementemente nisso, como eu falei, hoje traz alguns resultados. Eu vou colocar aqui rapidamente só para vocês verem alguns depoimentos de mães, de adolescentes que já passaram por aqui para contar. Pedi o pessoal para pôr o play aqui para vocês poderem escutar. O que você acha que o João mudou depois do curso? O João, ele teve um despertar, assim, quando veio essa ideia de fazer um curso de finanças. Ele era um menino muito infantil ainda, com coisas infantis mesmo, da idade, própria da idade, que não preocupava com muita coisa. Ele achava que a vida dele era só aquela coisa ali, pra escola e tal. De repente ele despertou para a coisa. Ele começou a entender a importância de começar a aprender esse lado financeiro, do que é, de como que é abrir uma conta, quais as contas de casa que são pagas, como que é esse dia a dia de um adulto mesmo, da vida real. E hoje é um menino que ele tá totalmente com outra mentalidade. Hoje ele pensa em guardar dinheiro, hoje ele pensa em ter a conta dele, nos investimentos dele, o que ele pode comprar, o que ele pode gastar, o que é necessário, o que não é necessário. Então, assim, ele realmente mudou completamente a forma dele. Hoje ele tá começando a querer trabalhar. Então, eu achei muito legal. Ele tá super feliz.
O que mais mudou para mim depois que eu entrei na Financial foi que agora eu entendo sobre vários assuntos e muitas vezes quando eu estou conversando com meu pai ou com outra pessoa, eu consigo entender mais da conversa e não fico tão perdido no aplicativo do banco também. Eu invisto meu dinheiro no CDB liquidez diária, que é a reserva de emergência, que é muito importante ter um dinheiro de alta liquidez, e tenho também algumas poucas ações que são de maior risco e eu entendo isso e por isso eu prefiro ter poucas, mas para eu ir sentindo e aprendendo como é. Mas em geral eu prefiro o CDB de liquidez diária. Eu diria para um amigo meu que ainda não fez o curso que ele está perdendo muita coisa e que ele está jogando muito conhecimento fora e que a principal coisa que eu aprendi e que é muito importante para toda a vida é como administrar o seu dinheiro de forma racional. Eu considero que sou um diferenciado porque fiz o curso, porque poucas pessoas têm acesso a esse conhecimento, ainda mais na nossa idade, e o que é uma coisa fundamental para a vida. Então, isso aqui para mim vale ouro, é a melhor prova de que vale a pena, que todo dia empreender no Brasil, que não é fácil, realmente vale a pena ver esse resultado aqui. E como eu disse, né, educação financeira é um tema que todo mundo olha. Se olhar no seu redor, é muito fácil ver quão baixo é o nível de educação financeira, famílias endividadas, investindo mal, fazendo péssimas escolhas financeiras, mas uma ótima notícia para os pais, principalmente que estão buscando esse conteúdo ainda para os jovens, ainda numa idade cedo, né, para um adolescente ali, começando a vida financeira dele. Estudos já realizados, não no Brasil, porque nós não temos, né, como isso aqui não é uma cultura, esse tema nosso, isso realizado em outros países, nesse caso que é uma pesquisa dos Estados Unidos, eles pegaram grupos na faculdade, dividiram, deram conhecimento financeiro para um grupo e outro não, e depois esperaram alguns anos, foram na vida adulta e olharam os resultados. Basicamente, os jovens que tiveram acesso a esse conhecimento se tornaram adultos ali muito menos endividados, que já estavam se preparando para a aposentadoria, com carteiras de investimento melhores. Então, mostrando que dá resultado. Realmente, se você entregar esse conteúdo, se você levar esse conhecimento para o seu filho cedo, você vai ter a chance de ter um filho ali com uma vida financeira muito mais equilibrada. E, né, como eu falei, escolhas financeiras são várias. Eu tô falando de escolha financeira, vou trazer alguns números aqui mostrando como é que são as escolhas financeiras, né? Aqui só uma simulação de investimentos, a gente vê aqui uma mulher que resolveu começar desde os 13 anos, investiu os 300 reais por mês, e a outra que só com 35 anos, na vida adulta, resolveu se preocupar com isso, investindo o mesmo valor mensal, na mesma taxa de investimentos, uma chega no final com mais de 5 milhões e a outra só de 600 mil reais. Por quê? Porque longo prazo rende muito mais quando a gente está falando de investimento, né? Um outro mostrando de uma situação simples, né? Que todo mundo aí deve ter um pequeno gasto na vida. Eu tenho certeza que seu filho ele consome um açaí, um lanche da escola todo dia. Se ele pegar aquele valorzinho, né, impacto dos pequenos gastos, o quanto isso faz diferença? Você pegar um valor de um açaí, 1, 2 vezes por semana, por 40 anos, isso vira mais de 2,5 milhões de reais. Será que se o jovem souber isso, ele vai continuar tomando esse açaí? Provavelmente não. E aqui, quando a gente faz uns exercícios, né, que esse conhecimento que muitas vezes as pessoas não param para ver como que as decisões financeiras impactam na vida da gente, aqui é uma simulação de um menino que comprou um PlayStation lá em 2013, na época ele pagou cerca de 399 dólares, aqui é dólares americanos, e aí se ele tivesse pego esse mesmo valor do PlayStation e comprado ações da Nvidia, né, que são as ações americanas de uma empresa americana, hoje ele teria cerca de 86 mil dólares. Então aqui é só um exemplo, né, quando a gente troca um passivo, que hoje as PlayStation não deve valer praticamente nada, e troca por um ativo aqui, como que isso pode fazer diferença, né? E o tempo inteiro eu tô falando de educação financeira, mas o que é educação financeira? E aqui na Financial a gente define educação financeira em 4 letras: receita, gasto, saldo e investimentos. Independente da profissão, independente do seu patrimônio, sua vida financeira está baseada nessas 4 letras, né? E aí, depende, né? Receita, o quanto a gente ganha. Se a gente ganhar mais, tende a sobrar mais, é mais fácil. Mas nem sempre, né? Porque as pessoas podem ter uma receita muito grande, mas ter um gasto muito grande. Isso faz com que não sobre nada e não tem dinheiro para investir. Então, muitos adolescentes chegam aqui muito preocupados em aprender sobre investimentos. É importante? Importantíssimo. Faz muita diferença investir bem. Mas se eu não tiver uma gestão financeira, não fizer sobrar dinheiro, não vai existir dinheiro para eu investir. Então, não adianta muito aprender sobre investimentos enquanto eu não fizer essa conta aqui de gestão financeira, né? Então, basicamente, uma conta que a gente faz aqui, né, que é você
equalizar essas 4 contas. E a maioria das pessoas, a população, fala assim, poxa, mas não sobra dinheiro para eu investir. E aí não é nem um conselho meu, um conselho do Warren Buffett, né? Para quem não sabe, é o maior investidor aí de todos os tempos. Ele fala o seguinte, não poupe o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de poupar. O que ele quer dizer com isso? Né, traduzindo aqui na vida prática. Uma pessoa ganha dinheiro, vai pagando as contas, boleto, aluguel, escola, tananã, no final do mês olhou na conta. Sobrou? Joia, vou investir. Não sobrou nada? Não tem dinheiro para investir. Ele fala para você inverter. Traga o seu investimento para uma prioridade. Então, na hora que você receber seu salário, a sua fonte de receita, entrou aquele dinheiro, já reserva parte daquele dinheiro para você investir. Às vezes você não precisa pegar uma quantia muito grande, mas você vai ver se fizer isso sempre, vai sempre sobrar um dinheirinho, né? Você vai conseguir viver normal o seu mês e no final se acumulando vários ali, por exemplo, R$100 todo mês, no final de anos, isso dá uma baita diferença. Então, a regra aqui é muito simples quando a gente pega as 4 letras, que é o seguinte, quer ficar rico? Quer anotar uma coisa dessa aula aqui que tem que gravar, que tem que passar para os filhos? Gaste menos do que você ganha. Não sei se a pessoa ganha R$100, R$1 milhão, não me interessa. Mas a regra básica da vida é gastar um pouquinho menos do que você ganha, né? Porque a gente vê exatamente o que eu falei. Muita gente está preocupado, poxa, eu vou fazer vestibular, eu vou trabalhar numa profissão, eu vou ganhar bem. Mas às vezes a pessoa ganha bem e gasta mais do que ganha, então não funciona, né? Enquanto outras pessoas às vezes não ganham tanto, mas conseguem ter uma vida que você gaste menos ali e acaba fazendo sobrar. Então, regra 1 da vida financeira é gastar menos do que a gente ganha. E eu tenho certeza que a dor aí da maioria dos pais, né, como eu falei, a minha dor também, é fazer nossos filhos entender o valor do dinheiro para ele conseguir fazer melhores escolhas financeiras, né? Tenho certeza que todo pai que entra aqui, mais rico, mais pobre, a gente conversa com muitos pais nos últimos anos aí, e todos os pais se preocupam, poxa, eu quero que meu filho entenda o valor do dinheiro, ele pode no final fazer melhores escolhas financeiras, né? E aí, se você quer fazer isso, uma coisa que você não deve fazer, eu vou falar que as coisas que vocês devem fazer e também as coisas que vários pais eu vejo fazendo super errado, tá? Então vamos ver se você se identifica. Pai tem mania de falar assim, não compra isso não, isso é caro, não vou comprar isso não, isso é caro. Ah, dinheiro não cai do céu, meu filho. Você quer comprar isso aí? Dinheiro não cai do céu, não. Você sabe quanto tempo que eu preciso para trabalhar para poder comprar isso? Então, às vezes, o menino pede alguma coisa, essa é a primeira resposta do pai. E isso, sabe o que vale para o menino? Nada, não vale nada. Entra no ouvido, é tipo essa menina aqui, essa cara. Entra no ouvido, sai pelo outro. Elas estão até entendendo o que você está falando, mas caro não é número para ela, né? Dinheiro não cai do céu, isso não é referência. Para que eles entendam o valor do dinheiro, eles não têm que só entender, eles têm que sentir. É muito diferente quando você, pai, proporcionar a vivência financeira para o seu filho. A hora que ele sentir no bolso dele, isso vai mudar o jogo completamente. Então, se você está falando isso aqui hoje, pare de falar, não está adiantando basicamente nada para o seu filho, tá? E aí vamos pensar a gente mesmo, não vou nem falar do adolescente, que a gente tem mania de criticar o filho e tal, mas às vezes a gente mesmo pensa da mesma forma. Então assim, se eu te perguntar, o que você prefere? Esse carro ou esse carro aqui de baixo? Provavelmente todo mundo respondeu de baixo, né? Se eu te perguntar um ou outro, 100% das pessoas, eu vou responder, quero o melhor. Então é mais ou menos a mesma coisa que quando você vai com seu filho, ele acha que ele pode escolher sempre o melhor. Então você vai acabar escolhendo entre um pior e o melhor. E se eu te falar assim, você prefere viajar agora ou viajar daqui a um ano? O nosso cérebro é treinado para realizar o agora. Então você vai falar assim, lógico que eu quero agora, não quero nada daqui a um ano é tempo demais, eu quero realizar hoje, eu tô cansada hoje, eu quero tirar férias hoje. Então o nosso cérebro sempre quer o melhor e quer a realização agora. Não adianta você falar assim, espera um ano, vamos pensar melhor e tal. Então, essas são as 2 respostas comuns que a gente quer, é o que a gente quer, é o que a gente deseja. Só que se a gente propuser para que as pessoas tenham que fazer escolha, se eu te falar assim, não, você pode ficar com um carro popular mais tempo do que ter um carro mais bacana, e aí você vai conseguir também ir na praia, você fazer uma viagem melhor. Você quer trocar? Quer trocar o carro por uma viagem? Ou você quer ter só um carro bom? Aí vira um dilema. Eu, por exemplo, não ligo para carro, eu prefiro essas 2 conjugações, o carro simples e poder viajar, que para mim é super valor. Né? Pode ser que outra pessoa escolha, não, para mim carro é super valor, eu vou querer o carro melhor. Mas viu a diferença entre escolher
um carro melhor ou pior, aqui é um ou outro, né? E aqui, nesse caso, você consegue ter um e outro, e aí eu passo a fazer escolha. Então é isso que a gente tem que tentar fazer para que o cérebro dos nossos filhos, para que os adolescentes comecem a escolher um e outro. Ele tem que ter uma troca positiva, porque senão ele nunca vai abrir mão de nada. E aí, para ele conseguir fazer melhores escolhas financeiras dentro das 4 letras que eu já te apresentei, basicamente tem 2 pilares que vocês pais têm que trabalhar e a gente tem que entregar para os jovens. Um é a vivência financeira e outro é o conhecimento. É a soma desses 2 pilares que vai fazer a diferença na vida dele. Então, quando a gente vai falar, né, desses 2 pilares e que a gente quer que os nossos filhos façam melhores escolhas financeiras, tem um princípio básico que a gente precisa entregar para eles, que é: dinheiro é um recurso finito. Gente, eu converso com família, family office, que tem muito dinheiro, mas todos têm a mesma preocupação. Entender que tem um limite, pode ser muito, pode ser milhões, não interessa. A pessoa tem que aprender a viver dentro de um orçamento, pode ser um orçamento enorme, mas ela tem que aprender, porque senão ela está sempre extrapolando e não tem controle. Então esse é o primeiro ponto aí que a gente tem que bater com os adolescentes. E aí, como que você pode ajudar ele dentro da vivência financeira para ele entender que dinheiro é um recurso finito? A mesada, pagamento da mesada. E por que eu defendo tanto a mesada? E aí já treinei muito, já fizemos muito laboratório para ver o impacto que dá os pais realmente pagarem mesada. Eu sei que a maioria dos pais, eles têm medo de pagar mesada, mas eu já vou tirar esse medo de você. Não precisa ter medo. Eu te falo de cadeira, que é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho. Por quê? Se você quiser que ele aprenda tênis, você vai mandar ele para aula de tênis, ele vai ter que ficar lá o dia inteiro batendo a bolinha para poder aprender. Se quiser dirigir, tem que ir para autoescola, tem que dirigir. Com dinheiro não é diferente. Se a gente quer que os nossos filhos aprendam a lidar com dinheiro, é fundamental que eles treinem a lidar com dinheiro, que eles mexam com dinheiro, que eles façam escolhas, né? E aí, como que eles vão treinar? Tendo dinheiro. A maioria das famílias, né, aqui no Brasil, não é culturalmente difícil que os adolescentes, ali menores de idade, já trabalhem, já tenham uma fonte de renda. Então, o meio que os pais têm para dar essa vivência financeira é através da mesada, né? Então, como que funciona uma vida aí de uns pais? Eu tenho certeza que alguns aí vão se identificar, tá? Como funciona a vida aí de quem não paga mesada? Ou às vezes tem alguns que pagam, mas paga meia boca. Paga assim, eu dou só o lanche da escola para ele. Ou eu pago o lanche da escola, pago tudo e dou dinheiro extra. Tudo errado, não é o jeito certo de pagar mesada. Mas vamos supor que você não paga mesada ou paga só um desses itens. Como é que passa o mês inteiro? Você paga o lanche, paga o transporte, aí precisa de uma festa, você tira o dinheiro do bolso. Pai, eu preciso de um presente, eu preciso de uma maquiagem, vou comprar não sei o que de jogos. No final do mês, você desembolsou ali, por exemplo, R$ 1.250. Seu filho aprendeu alguma coisa? Nada, porque você pagou tudo direto. No final do mês, nem você nem ele tem noção que você pagou isso aqui tudo. Então, a pior forma de você viver é dessa forma. E se você inverter, você pegar esse mesmo dinheiro que você hoje já está pagando para ele, que você já está desembolsando, só que ao invés de você pagar e ficar o mês inteiro picado, você vai falar assim: meu filho, tá bom, agora eu vou trazer para você um limite. Você começa o mês com o valor. Então você entrega para ele a mesada ali, R$ 1.250. E aí ele começa o mês tendo que fazer essas linhas de baixo aqui por conta própria. Aí ele vai pagar o lanche da escola, maquiagem e tal. Não duvido que no final ele vai acabar gastando menos. Nesse cenário aqui, provavelmente ele passou o mês, você pagou 1.200 e ele ainda falou assim: poxa pai, eu queria isso aqui. Você fala: não meu filho, mas já paguei coisa demais esse mês. E o menino nem prestou atenção. Aqui ele teve noção, fez escolha, aprendeu, tudo que ele pagou aqui, ele sentiu. Lembra da diferença do entender para sentir? Pode ser que ele sabe que o almoço da escola é R$20, mas na hora que ele tiver que desembolsar aqueles R$20 e falar da escolha, ele vai falar assim: opa, se eu não comer esse almoço da escola aqui, vai sobrar para eu fazer alguma outra coisa que faça sentido para mim. Se você estiver pagando independente, ele não tiver nenhum ganho de não pegar o lanche da escola, é óbvio que ele quer o lanche da escola, né? É a mesma coisa do melhor, a gente sempre quer o melhor. Agora, se eu tenho escolha, se eu poupar aquilo, eu vou ter algum ganho, eu vou poder usar com alguma outra coisa da linha dele que faça sentido, ele vai aprender a fazer escolha. Então, por isso que a mesada é tão importante, vai trazer a vivência, seu filho vai ter a gestão. E tem muito pai que tem medo, fala: putz, Luciana, R$1.200, como que eu entrego meu filho, uma menina desmiolada, não tem noção de nada, vai torrar isso.
deixa ela torrar, é muito melhor que ela erre nesse momento de vida, enquanto ela tem o apoio dos pais, enquanto ela tem um lanche da escola ali para ela pegar de casa, correr em casa para almoçar, do que ela ter esse problema quando ela ganhar um salário dela, ou quando ela receber um valor muito mais expressivo, e aí ela vai errar. Então deixa eles treinarem, errarem com a mesada, que vai ser a melhor coisa que eles podem vivenciar. E para os pais aí que têm interesse, né, eu falei que tem alguns erros aí típicos de mesada, no final aqui do treinamento eu liberei um bônus, que eu vou entregar uma planilha da mesada detalhada para quem quiser usar e fazer o orçamento de forma correta, tá? Vou entregar no final, vou dar uma palavra-chave para quem quiser, eu vou mandar essa planilha para cada um. Joia, então falei como vocês devem fazer, que mesada é importante, mas tem algumas coisas que o pai faz, que é a coisa mais errada. E uma coisa que eu vejo muitos pais fazerem, que tem um péssimo impacto nessa preparação financeira, é dar um cartão de crédito para o filho. Aqui está sem limite, mas pode ser qualquer cartão de crédito do pai. A hora que você entrega para ele um cartão de crédito em que não chega a fatura, aquilo ali é um cartão de crédito, é um dinheiro infinito, pensa. Ele vai gastar e nunca vai ter que pagar aquilo. É a melhor coisa do mundo, imagina, é como se fosse um dinheiro de Deus aquilo ali. Então, não deixe um cartão de crédito. Lembra que a gente está falando da importância de manter o dinheiro como um valor finito? Se você paga mesada ou dá um valor para ele, entrega um cartão de crédito extra, você está ensinando o contrário. Você está falando, olha meu filho, a hora que acabar o dinheiro tem um cheque especial na vida. E na vida não tem esse cartão de crédito extra. Então isso aqui é uma das piores coisas que um pai pode fazer para quem quer aí, lógico, preparar os filhos para viver de forma autônoma, né? Então falamos um pouquinho da vivência financeira, né? Isso aí você está proporcionando ao seu filho. Poxa, você vai entregar mesada e vai deixar ele viver ali, fazer a experiência. Mas lembra que eu falei que é super importante o conhecimento? E eu concordo com os pais, né, que falam, não, eu vou entregar o dinheiro para minha filha e deixar ela gastar do jeito que ela quiser, ela não tem o menor embasamento. Por isso que é tão importante a gente linkar as duas coisas. A vivência com o conhecimento, né? Isso é o melhor dos mundos, porque se ele não tem conhecimento, beleza, ele vai fazer uma compra à vista a prazo. Pode ser que ele está super bem intencionado, quer fazer da melhor forma possível, mas será que ele sabe calcular qual juros que é melhor? Não é? Como que ele faz para poder pagar? Como que ele parcela? Isso faz sentido ou não? Como que ele vai poder usar o melhor produto para ele? Se ele tem uma estratégia ali de planejamento, quanto da mesada que ele pode gastar com cada item? Como que ele pode calcular aquele exemplo que eu dei do açaí, né? Será que ele vai ter essa noção, essa perspectiva de todo o lanche da escola ali, que aquilo ali no futuro pode virar para ele às vezes um carro, uma faculdade fora de soma de pequenos gastos, né? Será que ele vai ter ali alguma forma de controlar aqueles gastos? Ah, beleza, ele fez um orçamento dos itens, mas no final do mês, será que ele vai ver para onde que esse dinheiro está indo? Então, é por isso que a gente precisa do pilar do conhecimento, né? Todos esses 4 exemplos que eu coloquei aqui são pontos que a gente trabalha no nosso curso, né? No caso aqui, principalmente no Evolution, que é ali na primeira 12, 13 anos, em que aí o menino, poxa, ele está recebendo mesada, e chega aqui no curso, aprende que ele tem que fazer o custo da taxa de juros, da Selic e tal, para ver se vale a pena comprar à vista a prazo. Poxa, estou dando ferramenta para ele. Ele ganha a mesada, eu faço um fluxo de caixa com ele, dou um Excel para ele, que ele consegue alimentar todo mês para ver onde foi o dinheiro dele, estou dando ferramenta para ele. Então, a gente vai sempre linkando as duas coisas para otimizar esse resultado, né? E tem um case muito bom, a gente faz numa das aulas umas atividades dinâmicas e a gente simula impacto de pequenos gastos e impacto de uma troca de marca. Então, nesse caso, um aluno nosso, a gente usa uma calculadora, né, no sistema da internet, em que ele calcula os juros compostos, a gente coloca sempre para aposentadoria. Então, pega um menino ali de 12, 13 anos de idade, faz uma calculadora ali projetando cerca de 40 anos para frente, e se ele trocar alguma marca da vida dele, que pouco importa para ele, quanto que daria. E tem um aluno aqui, a foto é ilustrativa, mas o caso é real. Ele trocou, na verdade nem trocou a marca, né? Trocou o tipo da pasta de dente Colgate, e aí era uma diferença de R$6 ali na diferença dessas duas marcas. E considerando 2 por mês, né, eram R$12 por mês, dos 12 aos 65 anos, no final ele viu que ele ia economizar cerca de 670 mil com isso. A gente recebeu ligação da mãe aqui falando que agora ele estava um doido na casa, que ele queria trocar a marca de tudo, da geleia, o Gatorade que ele tomava no Minas, enfim. Então isso são exemplos de como que os meninos começam a sentir, né, a hora que eles vivenciam e entendem que eles vão ter esse dinheiro, tendo a mesada, porque eles vão investir e isso vira deles, né? Diferente simplesmente de falar, ah, mãe, vou economizar aqui em casa. Se ele não tiver bônus próprio, provavelmente ele não vai ficar tão motivado. E
Pequenos gastos, né? Importante, pagar a mesada, importante que seu filho entenda essa vivência financeira, mas importantíssimo, eu estou falando aqui, né, que eu fiz a simulação dos investimentos, então é importantíssimo que seu filho aprenda a investir, né? Porque não adianta ele poupar e deixar debaixo do colchão. O país nosso é feito de inflação, cada dia que ele deixa esse dinheiro lá parado, ele está perdendo, além dos juros, que é absurdo, a inflação está corroendo o poder de compra daquele dinheiro. E alguns pais falam, eu nem preciso desse curso não, meu filho não gasta com nada. Não adianta, não sabe investir, tá deixando um monte de dinheiro na mesa ali. Então, gente, hoje eu vou mostrar que existem contas correntes que você pode incentivar seu filho a investir desde cedo. E isso vai fazer uma diferença brutal na vida dele. Então, esse é um erro super comum que eu vejo os pais aqui falando, preocupando só com poupar e não preocupando de ensinar a investir, né? Investimento, né, a gente está falando que a gente quer ensinar os nossos filhos a investir. O que é investimento, né? Investimento, por conceito, é qualquer ativo que você pode aumentar o seu patrimônio. Então, qualquer pessoa, né, coloca lá R$100, R$200, com o objetivo daqui a 1 ano, 2 anos, isso vire mais, isso aumente ou via juros, ou via receita, ou valorização. Então, você espera que você invista em algum ativo, que aquilo ali te renda mais dinheiro, basicamente dinheiro gerando dinheiro, né? E olha a grande diferença que faz, é que eu simulei R$500 por mês por 35 anos. Se seu menino é só poupador bonitinho, fica lá no porquinho e tal, em 35 anos ele vai ter cerca de 210 mil. Se ele começa a aprender a investir, só abre a conta corrente dele, ganha uns jurinhos, ele vai ter cerca de 712 mil. Então quer dizer, naquelas 4 letras financeiras ele ganhou igual, ele comeu igual, viveu igual, viajou igual. A única coisa que ele fez diferente foi aprender a investir, que, entre aspas, é a parte mais fácil, poxa. Já consegui fazer todo o esforço de economizar aquele dinheiro, agora eu tenho que colocar esse dinheiro para trabalhar para mim, né? Investimento é o único jeito que a gente tem de ganhar dinheiro sem trabalhar. Então, incentivem seus filhos. Existem alguns outros bancos no Brasil, né, que tem conta corrente. Tem pai que às vezes abre a conta corrente com o filho. Como co-titular, não façam isso. A gente quer que os filhos tenham a vivência financeira com autonomia, né? Você está dando dinheiro para ele. A ideia é que ele possa entrar no aplicativo dele. Imagina ele entra no aplicativo e tem lá a sua conta com um monte de dinheiro. Aquilo ali faz uma referência ruim para ele. Então, existem algumas contas aqui eu só coloquei, né, as opções de investimento. Isso sempre vai atualizando, alguns vão mudando. O Banco Inter hoje é o banco que talvez eu mais indique. Por quê? A parte de banco, tá, de Pix, transferência, não é esse o ponto. Praticamente todos os bancos são muito parecidos. Por que eu indico do Inter? Porque ele dá opção para o investimento. Então, muitos outros bancos, por exemplo, vou pegar aqui o C6 que eu coloquei, a gente atualizou, estava pagando 102% CDI no CDB, uma boa taxa, um bom investimento, e ainda com liquidez, joia. Só que eu não tenho opção. Se eu quero incentivar meu filho a aprender, né, aqui basicamente ele só coloca, ele não tem onde escolher, ele não vai ter curiosidade de ver um nome, ver outro e tal. Já no Banco Inter, para os menores de idade, eles liberam uma plataforma bastante completa, com bastante opção de produto. Então, é um lugar legal, principalmente quando os jovens entram no nosso curso, começa a ter um monte de conceito ali, eles entram, opa, tem um CDB, opa, tem uma LCI, deixa eu ver a taxa líquida. Então, você começa a ter uma plataforma com opções de produtos de investimento. Mas, independente do banco que você escolher, que eu não tenho nenhuma parceria com o Inter, tá? Apesar de ser local aqui, a gente incentiva, mas o banco que você escolher. É importante não pagar tarifa, né? Porque eu acho que hoje em dia no mundo do banco digital não faz o menor sentido um menino que tem pouco dinheiro pagar dinheiro com tarifa de manutenção, de abertura de conta. E que ele consiga ter boas opções de investimento ali, ou tenha pelo menos opções que ele possa escolher, né? Não tem uns lá que é conta remunerada, caixinha, que sempre a rentabilidade tende a ser ruim, tá? E por que a gente quer que ele aprenda a investir desde cedo, né? Qual que é a diferença que isso vai fazer na vida de um menino que começar desde cedo a investir? Além do patrimônio, óbvio, que ele tem de acumular, é ele entender isso aqui, que é fantástico. Basicamente, tudo que a gente faz, a gente quer uma recompensa, né? Eu vou trabalhar, eu quero meu salário, sei lá, eu quero fazer ginástica, eu quero ficar mais forte. A gente quer recompensas na vida, a gente trabalha por recompensa. E quando eu poupo e fiz o esforço e vou botar meu dinheiro, qual que é a recompensa do dinheiro? Os juros. Juros nada mais é do que dinheiro gerado de dinheiro. Então, esse aqui é o segredo da vida, né? É o dinheiro que eu não preciso trabalhar, é o dinheiro trabalhando para mim. E basicamente o que acontece, né, com os juros compostos é que
você começando com o dinheiro e deixando mais prazo, aí é aquela forma, porque o juros composto ele não é multiplicação, ele é exponencial. Então, no ano seguinte, você vai gerando mais dinheiro em cima de dinheiro, e em cima desse novo dinheiro vai gerando mais dinheiro. Então, é aquele raciocínio que às vezes para você chegar em 1 milhão, quando você chega em 200 mil, você não está em 20% do caminho, você já está em mais de 40% do caminho, porque depois daquilo ali, o juros sobre juros trabalha muito mais para você, né? E aí essa imagem não tá boa, mas a frase é do Einstein, que ele fala que juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Aquele que entende ganha e aquele que não entende paga, né? Então, se pegar um empréstimo, você vai estar pagando juros compostos. Esse vai te custar caríssimo. E se você estiver na outra ponta, especialmente no Brasil, que é o país da renda fixa, o país que paga juros caríssimo para quem investe, você vai estar ganhando uma bolada, às vezes, sem fazer nada. E aí entra o famoso renda passiva, né? Acho que todos os jovens dessa geração falam muito, não quero trabalhar tanto, né? E aí, o único jeito da gente fazer o dinheiro trabalhar pra gente é investindo, e aí vamos supor, peguei o caso do Bill Gates aqui, que tem lá seus 120 bilhões de dólares, isso aqui atualiza todo dia, né, com a variação das ações, mas por dia ele ganha cerca de 32 milhões de dólares, né? Ele não consegue gastar o que ele produz de juros, ele não consegue gastar 32 milhões por dia. Então isso é o que acontece quando a gente fala de juros sobre juros. E aí beleza, você vai falar, poxa, Luciana, legal, vou abrir a conta para o meu filho e ele vai começar a investir. Imagina ele abre a plataforma lá do Inter ou de qualquer outro banco e vê esse tanto de letra, CRI, CRA, LCI, LCA, NTNB, CDB, FIA, ETF e tal. Esses são produtos de renda fixa e de renda variável, né, que estão lá dentro da plataforma, nem todos estão disponíveis para menor de idade, mas grande parte dele. Como é que ele vai saber onde que ele coloca esse dinheiro? Como é que ele vai saber o que tem mais risco, o que tem menos risco? E, de novo, eu preciso da vivência, abre a conta, mas dá conhecimento, porque senão seu filho pode começar pela porta errada, né? E a gente não quer que eles invistam em ativos que não são os mais indicados ou tomando um risco muito maior do que precisa. Então, fundamental para eles entenderem esses produtos aqui, todos esses aqui, por exemplo, todos os nossos alunos veem todos esses produtos aqui ao longo do curso e conseguem distinguir o nível de risco, o que cada um funciona, como é que eu analiso a rentabilidade líquida de um em relação ao outro, o que é liquidez de um, enfim. Então você consegue entender o nível de risco e de rentabilidade que você espera quando você sabe no que você está investindo, né? E aí, lembra que eu falei da diferença de poupar e investir? Agora eu trouxe mais uma informação que é, beleza, você incentivou seu filho a abrir a conta, ele não sabia muita coisa, botou, sei lá, na poupança, por exemplo, ficou em 712. Agora, olha o que acontece se nesse mesmo período de 35 anos ele tivesse melhorado a rentabilidade, ele conseguisse uma carteira equilibrada, obviamente aqui ele pôs um pouquinho em renda variável, mas ao longo do tempo ele tomou um risco e conseguiu otimizar aquela rentabilidade. O valor poupado inicial é exatamente o mesmo. Gente, depois eu até posso mostrar, porque eu olho esses números e eu me assusto. Olha, de 6 milhões contra 700 mil, parece, Luciana, você errou isso aí. Não tá errado, tem vezes que eu refaço as contas porque eu também acho um absurdo, mas é isso que acontece quando a gente melhora a rentabilidade e tá falando de um prazo um pouco maior aqui, que são 35 anos. Então, investir bem pode estar fazendo uma baita diferença. Eu falo que meu maior objetivo aqui na Financial, eu preferia não cobrar nada nos cursos e ganhar um rebate de tudo que a gente gera de resultado, né? A gente tem inúmeros alunos que às vezes tinham 100% do dinheiro na poupança, tinha uma aluna que tinha um dinheiro representativo, que a avó tinha deixado na poupança, e a hora que ela viu o quanto que ela estava perdendo, ela transferiu imediatamente, e graças a Deus, hoje já tem alguns anos que ela já está ganhando em carteiras muito melhores. Então eu falo que se eu ganhasse no êxito da carteira, eu ia ganhar melhor aqui na Financial do que cobrando cursos, né? Mas infelizmente hoje eu ainda não consigo fazer isso. E como eu falei, né, é importantíssimo que nossos filhos invistam e tenham conhecimento, mas olha que hoje o cenário da nossa geração é uma coisa grave, que eu acho que pouca gente percebe o quanto que isso aqui está na internet, o quanto que os jovens, principalmente, eu vejo os adolescentes chegam aqui muitas vezes interessados, com boa intenção, mas com péssima influência, né? Chega ali na internet, tem gente boa, claro que tem gente muito boa, mas tem gente muito picareta na internet, não tem outra palavra para falar. Então tem gente vendendo milagre, né? E essa geração, o que eles querem às vezes é enriquecimento rápido, é solução muito simples, e é isso que os caras oferecem, né? E não tem almoço grátis, não existe milagre, né? Se alguém está oferecendo, se a esmola parece grande demais, provavelmente é. Então, hoje a gente tem um aumento absurdo na internet, esse é o cenário,
dos influenciadores de finanças, né, oferecendo ali day trade. Geralmente ninguém está querendo falar de análise fundamentalista, base de investimento, não. Que é só solução, gráfico e tal, o menino fica fera e tudo. Os meninos geralmente têm um perfil super arrojado, né? Adolescente tem, tem muito nível de risco, tem muito apetite a risco. E hoje a gente tem uma questão, né, que é um dos grandes problemas do mundo, que é a facilidade de acesso, né? Quando eu abri minha primeira conta numa corretora, lá em 2004, para eu poder fazer uma compra de uma ação da Petrobras ou vender, eu tinha que ligar para o trader, ou então eu tinha que inserir, o cara que tinha que aprovar e fazer a ordem lá. Hoje, aqui no meu celular, agora não, porque o mercado está fechado, mas só de cripto que não, mas no horário comercial, né, no horário que o mercado está aberto, eu consigo botar a ordem ali, em questão de segundos está efetuada. Então isso é muito bom, é muito prático, tecnológico, mas dá um medo danado. Imagina um jovem que não tem noção, pode fazer, às vezes alguns bancos liberam até margem, quer dizer, alguma alavancagem ali para você pegar um nível de empréstimo para poder fazer algum tipo de operação. Então, muito perigoso a gente ter isso aqui, né, nos jovens de hoje, sem ter conhecimento, né? E hoje uma febre deles é essas bets, Tigrinho, que também oferece fórmulas milagrosas de investimento, mostrando, fala que os meninos vão ganhar, né? A única pessoa que ganha nesse tipo de coisa é o influenciador e o dono da casa de aposta, né? Não existe outra pessoa. E aí teve um aluno que chegou aqui, que tinha 100% do patrimônio dele investido em Bitcoin, isso em 2021, e todo dia ele jogava R$5 na Blaze, na época era Blaze, eu acho que hoje em dia mudou as plataformas. E ele falava, Luciana, só R$5, não dá nada não, e tal, um Bitcoin, eu já peguei, porque você é, como é que fala, dinossauro, igual o Warren Buffett, fala mal, é dinossauro do mercado, não sabe nada, hoje é cripto, é Bitcoin que tá bombando, pananã, pananã. Enfim, não quer dizer que a tese de Bitcoin é ruim, eu não vou entrar nesse mérito, mas 100% do seu dinheiro em Bitcoin, desculpa, essa tese está errada. Tem alguma coisa aí que está desequilibrado entre nível de risco e retorno dentro do que a gente tem de opções no mercado. E aí ele fez, obviamente, não tirou tudo, ele manteve uma parte em Bitcoin, que era uma tese que ele acreditava. Graças a Deus ele até tirou na época certa, então ele chegou a deixar de perder um monte de dinheiro, porque ele tinha vendido, mas continuou parte da carteira, e além disso ele parou de jogar esses R$5 lá na Blaze, que também fez uma baita diferença no longo prazo. No final do curso ele já estava com mais de R$12 mil e estava entregando uma carteira de cerca de 1,2% ao mês, uma baita rentabilidade, principalmente para a época que a gente vivia, né? Então isso é o que acontece quando o jovem tem acesso a conhecimento, tem a conta lá, mas consegue fazer as coisas certas, né? Diferentemente de ter um menino de tigrinho, um menino com promessa de day trader com uma conta corrente, que isso pode fazer um baita estrago na vida financeira dele e muitas vezes até da família, né? Espero que vocês tenham pego aí vários pontos, né, do que fazer, do que não fazer. Anota, coloca em prática, porque senão não vale nada esse tempo aí perdido, ficar aqui comigo até essa hora da noite aí. Se você realmente não conseguir aplicar isso na vida de você, não conseguir implantar essas mudanças aí na sua casa. Mas o que eu quis passar aqui um pouco, né, em tão pouco tempo, é a importância da vivência financeira e do conhecimento financeiro para os nossos jovens, né? E aí mostrando a importância, né, que eles têm que aprender a fazer escolhas de gasto, que eles têm que entender que dinheiro é um recurso finito, anota isso, tatua no braço, é finito. Aprender estratégias de consumo mais consciente, conseguir como que eu vou gastar meu dinheiro de forma mais adequada e aprender a investir bem. Quanto que faz diferença aprender sobre o produto e investir bem, né? Então, obviamente, hoje eu tentei trazer o passo a passo, mas a parte do conhecimento precisa de horas, não existe milagre, né? Ninguém vai aprender por osmose. Então, para você que tem um filho a partir de 12, 13 anos de idade e quer que ele realmente tenha essa base do conhecimento forte, né, que ele consiga passar, eu recebo até pais no mercado financeiro, que às vezes tem, né, santo de casa não faz milagre, é difícil ter esse tempo para realmente formar seu filho com a base. A gente tem o Financial Evolution, que é baseado naquelas 4 letras, né, que são os pilares aqui da nossa educação financeira, e a gente passa aqui por uma jornada de 3 trilhas. Esse personagem, esse bonequinho azul é o Warren Buffett, que é o nosso Mr. Buffett, que segue aqui na trilha conosco. E aqui como se fossem trilhas de videogame, cada um, né, ao longo do curso os meninos vão passando de trilha em trilha, começando pela trilha da riqueza, para entender como que conectam esses conceitos. Depois a trilha do consumo, onde a gente vai entregar ali conceitos e formas dele usar para consumir de forma consciente, como que ele vai comprar à vista a prazo, como que usa o cartão de crédito, como que os juros do cartão de crédito pode quebrar uma pessoa, um checklist de planejamento, mudar o mindset, né, que às vezes eu vou comprar uma coisa que eu não preciso, eu compro mais barato, como que eu trocar uma marca mais cara, mais barata pode me ajudar. E por último, a trilha do tesouro, né, onde a gente vai falar dos principais conceitos de economia, então vai entender Selic, PCA,
tripé de investimento e os principais produtos de renda fixa e de renda variável no país, para no final conseguir montar uma carteira de investimento adequada. E aí eu falei que os jovens chegam aqui geralmente muito entusiastas do Bitcoin e saem daqui sabendo o quanto que a renda fixa pode ser vantajosa. Ninguém sai daqui com 100% em renda fixa, não é isso que a gente espera de um jovem, mas eles entendem o dilema do prêmio de risco, né? Quanto de risco que eu vou correr a mais para ter um retorno um pouco maior. O programa acontece, né? As aulas começam na próxima semana, na semana do dia 17 de fevereiro. São 32 encontros ao longo do ano, cada aula tem 1h30, então no final ele vai ter mais de 48 horas de conteúdo, né? Dessas aulas. É só uma vez por semana para conseguir facilitar a agenda. A ideia é que os adolescentes que passarem por aqui vão chegar no final sabendo entender funcionamento de economia, os principais investimentos, como é que diversifica uma carteira, como que eu uso o cartão de crédito, não quer dizer que não é para usar, mas como que eu uso de forma adequada para eu não virar estatística do endividamento, onde que eu posso investir minha reserva de emergência, o que é reserva de emergência e qual que é a importância de ter isso na vida financeira, quais são as estratégias, teoria das caixas, planejamento de gastos, isso tudo a gente faz da forma mais prática possível, então usa relatório, usa calculadora financeira do Banco Central, eles são incentivados a escutar notícias, morning call, para conectar com a economia, né? A gente precisa sempre estar acompanhando esse mundo, ter planilhas, né, para controlar os gastos, projetar, ver quanto que ele quer acumular. Além disso, uma novidade para esse ano, a gente conseguiu fazer uma parceria para que os adolescentes, desde a aula 1, vão montar uma carteira com R$100 mil e vão ter o curso inteiro para poder ir fazendo trades, né? Mudando a carteira. Então, a melhor coisa é que eles põem tudo em Bitcoin, perde tudo aqui, aprende, beleza, não vai perder isso na vida real. Ou então ganha muito aqui e ajusta, mas eles vão ter o ano inteiro para ter uma vivência financeira, onde eles vão poder comprar ativos de renda fixa, de variável. Aqui eles têm, essa plataforma é real, então eles fazem venda e compra todo dia e está atualizado sempre com a bolsa, com um delay de 15 minutos. Então, isso é super legal para a gente trazer a vivência e vai trazendo os produtos que a gente vai estudando na prática aqui dentro da plataforma, e aqui a gente faz um ranking para ver quem que tem a melhor carteira aí ao longo do tempo. Isso aqui, com certeza, ao longo do ano, serve para eles verem a volatilidade, né? Hora um ativo está muito bom, hora outro está muito ruim. Então, é uma forma aí de perder ou brincar com dinheiro sem pôr dinheiro na frente de verdade. Todos os nossos professores aqui têm certificação do mercado financeiro. Por quê? Porque o conteúdo é técnico, o conteúdo é profundo, diferente às vezes de alguma escola que traz o tema, mas pega um professor de outra matéria. Aqui a gente tem a obrigação de que os professores tenham domínio técnico para conseguir entrar a fundo, né? Além disso, a gente adora trazer uma conexão com uma visita técnica, trazer uma vivência prática muito enriquecedor, sair um pouco da vida de escola, conversar com o profissional de mercado. Então os meninos têm essa visita técnica que eles fazem sempre ao longo do curso para conversar, ver o dia a dia, abre a plataforma, ver o trade ali acontecendo. E a gente adora gamificação para trazer motivação, né? Acho que todos nós somos movidos à motivação. Então todo mês, além do ranking da carteira, que vale muito mais para eles verem como é que está o dinheiro deles, eles têm um ranking de quiz e performance de percentual. Então eles vão ver lá quantos % que você cresceu, quantos % você, pai, vai ver que ele fez de quiz, de assertividade das atividades aqui. Os melhores do ranking ganham por mês, eles escolhem um brinde aqui, uma caixinha de som, uma mochila, mas algo que pode motivar eles para poder, né, querer fazer todas as atividades e querer se engajar mais no programa. Todas as nossas turmas são reduzidas, a gente não tem mais de 12 alunos por turma, porque realmente é muito mão na massa, é muito interativo e a gente precisa de uma turma ali com mais qualidade para a professora poder interagir. No final do programa, eles recebem 2 certificados, podem receber 2. O primeiro é o de conclusão, que eles precisam basicamente de ter um percentual, né, de 80% de comparecimento do curso, tem que executar. E o segundo que eles podem ter é de aluno qualificado. Isso é um selo que a gente foi, muitas vezes, mercado financeiro, alunos que formavam, estavam fazendo economia, querem colocar no currículo alguma coisa além, é como se fosse uma prova da OAB. Então, além dele ter formado, ele tem um selo de qualidade, que ele fez a prova de proficiência do final do curso e tirou mais de 80% de todo o curso. A gente dá esse certificado extra do aluno qualificado. Isso tudo, gente, o curso Financial Evolution, que começa semana que vem, ao longo desse ano, 13 vezes de R$ 499, não tem nenhuma taxa extra, nenhum custo extra, mas fechando nas próximas 48 horas, matriculando seu filho nas próximas 48 horas, tem 7% de desconto, ficando 13 vezes de R$ 468.
Tem todas essas turmas que estão aqui na minha tela, na verdade, tem que atualizar, porque algumas dessas turmas já estavam no limite de 10, 12 alunos, então algumas turmas acho que tem mais 1 ou 2 vagas, então se esses horários funcionarem para o filho de vocês, chamem logo, porque algumas turmas realmente estão no limite. A turma de quarta e quinta-feira, 18 horas, são turmas exclusivamente via Zoom. Todas as demais são presenciais aqui na nossa sede. O aluno tem a flexibilidade de fazer até 4 aulas das 32 via Zoom, se ele precisar para alguma questão logística. Fora isso, a gente convida todos, porque realmente a interação entre os jovens é muito mais legal, mas seu filho não funciona, tem um monte de atividade, difícil a rotina, tem as opções das 2 turmas depois das 18 horas. E isso tudo, o que eu queria trazer para vocês antes de colocar esse depoimento? Todos os nossos cursos têm em contrato uma garantia de matrícula de após 2 aulas. Seu filho começou semana que vem, fez 2 aulas, não gostou da professora, não gostou da sala, achou longe, você não quis buscar? Liga, manda e-mail, cancela em até 30 dias no contrato, você vai receber 100% do que você pagou de volta, não tem conversa, não tem justificativa, não tem nenhuma pegadinha. A gente gosta de fazer isso porque às vezes o pai quer ter certeza que o filho vai gostar, quer ter certeza que a logística vai funcionar, então a gente traz isso muito bem. Por último, né, quero primeiro, antes de mais nada, agradecer, vou passar aqui a palavra-chave da planilha de mesada. As dúvidas, por favor, mandem aqui embaixo, quem tiver qualquer dúvida eu vou pedir o pessoal para responder no dia a dia, quem não, senão eu vou passar o WhatsApp, que vai ser o nosso WhatsApp de contato para vocês mandarem as mensagens lá. Quem está no grupo é o WhatsApp que está mandando as mensagens lá também, tá? Mas quero agradecer a presença de todos, sei que aí pode ser cansativo ficar me ouvindo aqui falar por quase 1 hora aí, mas espero que vocês consigam aplicar na prática, né? E os pais que entenderam que é fundamental, que realmente querem levar esse conhecimento para os filhos, estamos super esperando a temporada 2025, estamos muito animados, muitos alunos aqui já matriculados para a gente poder fazer essa turma e no final desse ano aí fazer uma formatura enorme com essa turma, levar os pais e tal, que a gente adora ver esse tipo de transformação. E aí vou trazer um pouquinho aqui da fala de uma mãe e de um aluno que passaram por aqui no ano passado, contando um pouco da trajetória deles. Meu nome é Ana Cláudia, sou mãe do Luca e do Pietro. O Pietro tem 15, o Luca tem 13. E inicialmente a gente ia colocar apenas o Pietro, mas o Luca demonstrou um grande interesse no curso e a gente achou interessante tentar e ele gostou e conseguiu acompanhar muito bem. A nossa intenção era que eles tivessem já uma consciência em relação a investimento, em relação a gasto. A gente sabe a diferença que isso faz no longo prazo e isso eles não aprendem na escola, né? Hoje não tem essa disciplina e eu acho que é um complemento muito importante para a vida deles. Os dois adoraram, conseguiram acompanhar bem. Os dois se esforçaram para conseguir acompanhar as aulas. O Pietro joga tênis todos os dias à tarde, lá na Pampulha, e para ele é bem difícil, realmente, conseguir fazer as atividades extras, mas ele se esforçou e ele conseguiu. Como é uma vez por semana, facilita, então ele conseguiu acompanhar bem. O Luca tem uma rotina um pouco menos difícil, mas conseguiu também acompanhar direitinho. Os 2 meninos já investiam, mas eles realmente não tinham a consciência nenhuma do gasto. O tanto que o controle dos gastos faz diferença no longo prazo. E com o curso, eles conseguiram entender, né, a parte dos gastos, a parte dos investimentos que eles já faziam, mas agora estão mais atentos ainda a isso. E parece que isso gerou uma vontade maior ainda de fazer os investimentos, porque eles viram o tanto que isso vai facilitar a vida deles mesmo, no longo prazo. Então, acho que foi tudo muito produtivo e muito válido. Meu nome é Davi, tenho 19 anos e eu fiz o curso da Financial quando eu tinha 14, 15 anos em 2020. Hoje eu estou cursando Economia no IBMEC. Então, o curso da Financial foi meu primeiro contato com os primeiros conceitos de economia e de investimentos e isso acabou despertando interesse em mim, que acabou me dando um norte para qual curso eu queria seguir e qual área eu queria seguir no futuro. Tanto é que eu estou fazendo economia muito por conta que eu gostei bastante do curso e vi que era isso que eu queria para o meu futuro. Então, dentro dos meus amigos, eu vejo que por eu ter começado antes, com 14, 15 anos, e eles só terem começado a investigar e estudar sobre esse assunto por agora, com 19, 20 anos, esse gap de 4, 5 anos faz bastante diferença para nossas vidas atualmente.
A Financial evoluiu bastante desde a época que eu fiz, que foi a primeira turma. Eles conseguiram encurtar o curso de 2 anos e conseguiram não perder a excelência que eles têm. E eu aconselho esse curso para todos, principalmente para o pessoal mais jovem, que eu acho que esse conhecimento, mesmo você não gostando da área, eu acho necessário para todo e qualquer brasileiro ou qualquer pessoa no mundo. Quero mesmo agradecer aí o tempo de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, pode mandar mensagem aqui, pode pedir para me chamar, eu respondo individualmente no WhatsApp, amanhã eu vou passar amanhã por conta disso. Mas quem quiser participar da nossa temporada com o nosso selo de garantia de 2 aulas, podendo participar, é só mandar mensagem no 031, final 2265, com a turma, né, que você quiser se matricular. E para quem quiser também, ou só receber a planilha de mesada, é só mandar a palavra-chave mesada, tá bom? Espero todos aqui, um prazer, obrigada aí pela presença de todos e muito boa noite.